Porque hoje no Maracanã, claro, Flamengo enfraqueceu no segundo tempo, é um ponto que o Felipe Luiz tem que se preocupar, porque já não é a primeira vez que o time do Flamengo cai no segundo tempo, sim, mas o Flamengo mais uma vez tem um baita primeiro tempo, tem que chamar atenção pro Michael, claro, que fez 2 gols, sempre pro Gerson, né? Que partida mais uma vez do Gerson. Léo Ortiz também, além de fazer gol, mais uma boa atuação. E aí no segundo tempo o Flamengo cede, o Internacional cresce, mas vale a gente dizer o seguinte: o Flamengo venceu hoje no Maracanã um time que estava há 16 jogos sem perder. Há 16 jogos que o Internacional não perdia. O Internacional, se vencesse o Flamengo, poderia brigar firme ainda pelo título brasileiro. E o Flamengo do Felipe Luiz tem mais uma vitória. Mais um bom resultado contra um adversário difícil. E a gente precisa trazer, eu já vou falar com o Kaique Lima, da nossa produção, os números do Flamengo do Felipe Luiz. E vale a pena deixar claro, não é número do Flamengo do Tite que vai crescer muito com o estadual, não. Felipe Luiz só teve Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Tite teve um bando de jogo mequetrefe no Campeonato Carioca. O Tite teve um bando de jogo mequetrefe na Libertadores, contra Palestino, contra um bando de time que não existe. E mesmo assim ficou disputando ali para ver se passava para a fase final da Libertadores. Então, que bom que o Tite foi embora, que o Felipe Luiz assumiu. Mas o flamenguista hoje ele lamenta. Por que a minha diretoria não foi firme antes? Por que minha diretoria foi frouxa como sempre e demorou para derrubar o Tite? Tem o Flamengo, tem o jogo do São Paulo perdendo pro Grêmio. Tem muito o que falar nesse Canelada aqui. Segunda edição, uma boa tarde, Mauro Betting, Flávio Prado, Fábio Piperno. Ô Piperno, meu Deus do céu, a cada dia eu vejo o quão sábio eu sou. Como eu avisava que o Tite era uma desgraça no Flamengo. Como eu falava que o Tite é um treinador ultrapassado, mas que a imprensa tem medo de falar, porque é amiguinho de muita gente. O Tite deixou o Flamengo sem chances de título brasileiro, porque se fosse o Flamengo do Felipe Luiz antes, esse time tava ali, ó, pau a pau com Palmeiras e Botafogo, Fábio Piperno. Pode dar sorrisinho, mas assume que eu tava certo, Fábio Piperno. Boa noite, Pilhado. Pilhado, eu vou dizer um negócio pra você. É tamanha a sua sapiência em relação a tantos temas que, olha, diz que o pessoal lá de Atenas, na Grécia, tá pensando em erigir um busto aí, sua homenagem para colocar lá Aristóteles, Platão, Sócrates e Pilhado, lado a lado, todo mundo lá. Já pensou que atração? Veja, Flávio Prado está indo aqui, porque, olha, aposto que o Flávio Prado Corrêa já deve ter visitado Atenas algumas vezes, mas certamente ele iria de novo só para ver essa obra-prima, né? Porque realmente é o que está faltando, é uma lacuna. Mas realmente, em relação à parte inicial do seu desabafo, não há como deixar de concordar que realmente o Flamengo de Davi Luiz é muito melhor do que não apenas o Flamengo. Felipe Luiz. Desculpa. O Felipe Luiz é melhor não só do que a versão Tite, mas as anteriores também. E aí a gente pode colocar nesse pacote o Sampaoli e até mesmo o Vitor Pereira. Apenas o Flamengo do Dorival realmente atendeu as expectativas, brigou por títulos, ganhou 2, campeão de Libertadores, o que não é, obviamente não é pouco, ganhou também Copa do Brasil. E aí, de fato, assim, talvez a direção do Flamengo, e nisso aí, é possível que você tenha razão, hesitou demais em fazer a troca, mas, naquele momento, há de se reconhecer que, embora o Flamengo já viesse fazendo uma campanha
abaixo do que se imaginava no Campeonato Brasileiro. E, embora a Libertadores do Flamengo também ficasse muito longe daquilo que o torcedor esperava e o elenco poderia oferecer, era aquela história, bom, vai ter o confronto com o Peñarol, vamos passar pelo Peñarol e aí, quem sabe, o time embale. Porque eu duvido que alguém do Flamengo tivesse pensado num outro resultado que não fosse a classificação do Flamengo. E a derrota foi realmente uma grande surpresa, para não dizer uma pontinha de vexame, inclusive. Concordo contigo nesse aspecto. Realmente, o Flamengo, por tudo que o Felipe Luiz demonstrou, e olha, eu estou muito à vontade para falar, porque eu não embarquei na onda da empolgação inicial. Falei, vamos esperar um pouco mais, está chegando agora, é um jovem. Mas realmente o Flamengo melhorou demais, a gente tem que reconhecer isso, e certamente, com 2, 3 pontinhos a mais que ficaram aí perdidos nessa caminhada, o Flamengo hoje teria sim toda a condição de estar, pelo menos, com chance matemática de luta pelo título. Coisa que, aliás, o Fortaleza ainda tem. Né, Piperno? Tem essa situação, eu vou ler aqui pra você, né? O Flávio Prado já tá aí no estúdio, né? Sim. Então, eu vou ler aqui pra vocês, o aproveitamento do Felipe Luiz, tá? 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 18 gols marcados, o dobro do número de gols sofridos, 9. 66% de aproveitamento. 66% é aproveitamento de time campeão brasileiro, gente. 66% é aproveitamento de time que briga por título brasileiro. E aí, o Tite, que priorizou as Copas, passou vexame na Libertadores e deixou o Flamengo largado às traças no Campeonato Brasileiro. Deixou o Felipe Luiz nessa situação. O título que ele teve para disputar, ele ganhou. É isso que eu quero mostrar do trabalho do Felipe Luiz. O título que o Tite fez o favor de deixar o Felipe Luiz disputar, ele ganhou, que foi a Copa do Brasil. E ganhou uma semifinal do Corinthians com um jogador a menos por 60 minutos. Ganhou do Atlético Mineiro os 2 jogos, o jogo de ida e o jogo de volta, e tem um aproveitamento como esse. Então, eu acho que o Felipe Luiz, ele prova, sim, que ele já é um bom treinador. Ele já é um bom treinador. Ele já provou isso. São números, assim, que são impressionantes para um cara que chegou na situação que o Flamengo chegou. E ele prova também que o trabalho do Tite foi muito fraco no Flamengo. O Tite, às vezes a gente fala, não teve tempo para trabalhar. O Tite teve tempo de sobra. O Tite teve 1 ano para trabalhar e não conseguiu fazer esse Flamengo se encontrar. E eu acho que o Felipe Luiz, ele prova também a incompetência do Tite nas suas escolhas. O Wesley sendo destaque, Léo Ortiz sendo destaque, o garoto Everton Araújo sendo destaque. Todo mundo que o Tite não usava, gente. O Tite teve a cara de pau de não usar o Léo Ortiz, o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro, ao lado, na minha opinião, hoje do Barbosa do Botafogo, que tá jogando muita bola, na minha opinião. Então, é um Felipe Luiz que deu uma nova cara pro Flamengo, e esse desabafo que eu dei aqui no começo do programa foi baseado no que eu tô vendo também na internet. Muito torcedor do Flamengo, Flávio, dizendo: por que o Felipe não assumiu 3 meses antes? Por que o Felipe Luiz não chegou um pouquinho antes pra gente disputar a Libertadores, que eu continuo achando que o Botafogo seria favorito, porque o Botafogo mereceu muito o título, e pro Flamengo tá na briga por esse título brasileiro, Flávio Prado. É impressionante. Os números que eu acabo de trazer do Felipe Luiz: 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e só 1 derrota, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigo. Realmente o Felipe começa muito bem o trabalho. É muito gostoso ver o Flamengo jogar. Não é à toa que o jogo do Flamengo tem bastante gols. Ele joga e deixa jogar. Isso é legal, isso é o que a gente quer do futebol. E ainda, por sorte, contra outro treinador que tem a mesma filosofia, que é o Roger Machado, que para mim, no todo, foi o melhor treinador do campeonato. O Internacional estava lá embaixo, ele leva o Internacional lá para cima. Talvez se o Felipe Luiz tivesse
entrado no mesmo período, os dois estariam disputando aí diretamente a condição de brigar mais, né? Mais lá no alto, lá em cima. O trabalho do Roger foi extraordinário. 16 jogos, um tempão aí sem perder. Hoje perdeu a invencibilidade, mas assim estava 3-0. Ele foi buscar 2 gols. Então, ótimo que o Filipe Luís esteja fazendo esse trabalho legal, que seja realmente um novo treinador para o time do Flamengo e para o futebol brasileiro, que está precisando bastante. Por que ele não entrou antes? A pergunta tem que ser respondida pela diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo é que levou a coisa adiante. Aliás, Pilhado... né, eu tava aqui olhando uma imagem, até por isso que eu tinha colocado no mudo, que parece que o Renato Gaúcho hoje tirou os jogadores da zona mista. Os jogadores do Grêmio estavam dando entrevista depois do jogo contra o São Paulo e o Renato foi empurrando, tirando os jogadores da zona mista, a imprensa ficou meio revoltada. Já a gente vai falar sobre isso também. Agora, a gente falou muito, né, Piperno, eu vi que você ia falar, dessa situação do Filipe Luís ter feito esse time do Flamengo crescer. Só que tem esse ponto, né, Piperno? Já não é o primeiro jogo que o Flamengo cai muito no segundo tempo. É claro que do jeito que o Flamengo joga, forte, pressão, marcando saída de bola, o Flamengo tende a cansar num determinado momento. Mas não pode dar um mole como aconteceu hoje, Piperno. Foi por pouco que o Internacional não empatou. Teve chance ainda de empatar a partida, o Internacional, e o Flamengo fez 3-0 no primeiro tempo. É um fator que o Filipe Luís precisa ficar de olho. Tá muito bem, melhorou, faz o Flamengo jogar futebol, cria chances, mas já não é a primeira vez que perde um pouco o rendimento no segundo tempo. Ô, Pilhado, eu queria falar 3 coisas sobre isso. A primeira é que realmente esse tem sido um problema crônico do Flamengo e que já foi identificado antes mesmo do Filipe Luís chegar. E como é um time que agora joga com mais intensidade, pressionando, né? Um time que tem um jogo até de maior exigência física do que tinha antes, ele vai ter que estar condicionado também para isso. E se ele já tinha problemas antes, quando o ritmo era mais lento, mais cadenciado, imagina então agora com essa nova exigência. Tenho certeza de que isso deve estar, sim, entre os pontos que o técnico do Flamengo vai trabalhar para a próxima temporada. Sobre o Filipe Luís, mais uma coisa, né? Quando o Flamengo fez essa aposta no Filipe Luís, era uma aposta apenas, né? É um técnico que passou boa parte do tempo no Sub-17, recentemente havia sido promovido ao Sub-20. Então, também a gente tem que considerar esse fator. No momento de mudar, no momento em que a direção do Flamengo certamente passou a questionar com mais vigor aí o trabalho do Tite, talvez a hesitação tenha se dado pelo fato de que fala, bom, nós vamos agora trocar o Tite pelo técnico que outro dia estava no Sub-17 ou vamos para o mercado buscar alguém? Para ir para o mercado buscar alguém, está muito em cima da hora, muito final de temporada. Então vamos aguardar um pouquinho e ver se as coisas se acertam, e as coisas obviamente não se acertaram em momento algum. Mas eu dou esse desconto em relação à hesitação no momento da troca. E sobre o Internacional, o Flávio destacou muito bem a questão da campanha espetacular de reação que o Internacional fez com o Roger. E vamos lembrar um outro detalhe em relação ao Colorado. O Internacional, assim como os outros times gaúchos, foram muito prejudicados na parte inicial do campeonato por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul no mês de maio, né? Eles ficaram sem estádio durante um tempão e tal, e isso certamente atrapalhou demais. Não só na questão física e também de logística, mas até mesmo no emocional dos times gaúchos. Isso atrapalhou muito. E por isso também a gente tem que valorizar demais essa campanha de reação que o Internacional fez no segundo turno, que, repito, foi uma campanha espetacular. E um amigo nosso aqui que estava circulando pela redação disse que agora, depois da derrota de hoje, o sonho acabou, Pilhado. É uma homenagem, né, Piperno, singela aí ao Pedro Henrique da Lua, né, nosso produtor,
nosso Tonho da Lua, que vive em outro mundo, tadinho, né, Fábio Piperno? E a gente faz aqui essa homenagem a ele no programa.